Dizem que os sorrisos mais bonitos carregam as histórias mais tristes. Hoje eu vou te contar sobre a minha história de rejeição e o bullying que eu passei na minha infância, pré-adolescência e adolescência. Oi, meu nome é Gael. Eu sou alguém que está criando uma relação mais pessoal com pessoas humanas que já passaram por coisas que eu já passei, ou que vamos ter trocas juntos dentro desse canal. Eu sou cantor e eu acho que eu sou muito mais do que só a minha arte, o que já fala genuinamente por mim. Eu tenho coisas a compartilhar e quero me conectar com vocês. No meu primeiro vídeo eu quero falar sobre o bullying e a escolha de não ser um monstro, mesmo passando por essa experiência tão traumática de rejeição. Que o bullying nada mais é do que algo ligado à rejeição. Quando a gente é pequeno, a gente passa por muitas coisas e a gente não sabe lidar com essas coisas porque elas são novas para o nosso mundo. Afinal, nós estamos aprendendo a andar, a falar, a descobrir os nossos gostos, a fazer novos amigos e lidar com a rejeição logo cedo nesse período é frustrante e te limita muitas vezes, te colocando numa casinha de medo e insegurança. Eu passei rejeição sem saber o porquê estava sendo rejeitado. Rejeitado por ser diferente. Mas por que diferente? Porque todos viam algo que eu não sabia identificar ainda dentro de mim. Eu sou um homem gay. E fui rejeitado exatamente pelo meu jeito de ser. Eu não sabia exatamente o que era ser um homem gay, o que era um jeitinho de um menino viado. Já passei por situação de algumas meninas na escola pegarem o meu braço e me unharem, de serem maldosas comigo, tipo mean girls, meninas malvadas. E os meninos também, cochichando, falando. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Um dia o menino chegou em mim, eu tava entrando no banheiro e ele falou assim: "O que você tá fazendo aqui? Esse aqui não é o seu banheiro. O seu banheiro é esse banheiro do lado, o banheiro das meninas." E eu me senti completamente coagido e sem jeito. Eu não sabia como lidar com aquela situação. Conforme eu fui recebendo tanto ódio gratuito, sem saber exatamente o porquê daquilo, o porquê ser tão diferente era tão ruim das pessoas, eu comecei a me fechar e me tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa ruim, que reagia da mesma forma que eles reagiam comigo. Eu era grosseiro, eu era rude, e foi a época que eu me tornei um homem soberbo. Gente, os meus pais sempre me deram do bom e do melhor, mas eu não tinha por que entrar num perfil de uma pessoa que se acha um riquinho, melhor do que as outras pessoas. Mas eu acho que foi daí que eu encontrei um refúgio para agir dessa maneira. E foi assim que eu agi por um bom tempo. Até que depois de muito tempo, lá pro sétimo ano, eu fiz alguns amigos na escola. Três. Eu tive três únicos amigos. Um amigo e duas amigas. Eu pude ir na casa deles e saber como era a experiência de ter amigos próximos e um amigo que deixou de ser meu amigo a partir do momento que outros meninos começaram a dizer que ele era meu namoradinho. Caralho, isso foi foda demais pra mim. Eu nunca tive a sensação de ter um amigo próximo, a não ser os amigos que eu tinha na igreja. Eu já lidava com esse outro mundo, né? Filho de pastor, entendendo o que era pregado, o tipo de pessoa que eu tinha que me tornar, que era o destino de Deus pra mim, ser um homem hétero, construir a minha família, porque esse era o plano de Deus pra mim. Então, ligando isso à minha perca de ter poucos amigos e o único amigo homem que eu tinha me rejeitar por não aguentar as pessoas falando tantas coisas a respeito dele, por ele estar andando comigo, foi péssimo pra mim. Como eu disse pra vocês, eu reagi muito com maldade. Eles faziam questão de brigar comigo, de falar mal de mim. Comigo eu era três vezes pior. Mas aí você se pergunta, mas você tá criando um vídeo falando sobre o bullying e a escolha de não ser um monstro. É aí que eu chego até você e digo: houve um momento onde eu descobri que a personalidade que eu estava construindo não fazia parte da minha essência de quem realmente eu sou e deveria ser. Genuinamente, eu sempre fui amoroso, mas eu tinha medo de demonstrar amor. Eu tinha medo de fazer amigos. O medo regia a minha vida, regia a minha história. Eu tive que lutar contra os meus medos, as minhas inseguranças e não permitir mais com que eu entrasse numa personalidade que não era a minha personalidade genuína. Eu não podia me tornar igual ao meu maior inimigo. Não podia me transformar num monstro assim como eles eram comigo. Quando eu tive esse estalo,
Eu estava prestes a entrar numa nova escola, porque os meus pais me tiraram da escola pública, onde eu estava passando por muitas situações, desde a primeira série até o sétimo ano. Então entrei na nova escola, que era uma escola particular, com o pensamento de que eu faria tudo diferente. Eu me portaria de uma maneira diferente, eu seria mais aberto e me permitiria fazer amizades, mesmo correndo o risco de ser rejeitado. Foi difícil passar por isso, claro, que eu ainda assim estava inseguro, ainda assim estava com medo, mas eu tentava me enfiar mais no meio das pessoas. E como eu era aluno novo, eu senti que a recepção da escola particular foi bem diferente, porque ali as pessoas elas não eram igual na escola pública, que fica um querendo mostrar que é melhor do que o outro, sabe? Tipo assim, querendo brigar por espaço. Ali tá todo mundo tipo assim, ai, foda-se, gente. E aí, quem é você? Ah, o máximo que eles faziam era olhar tipo de cima a baixo, mas eu tive uma experiência muito legal, porque foi ali que eu consegui participar de um grupo de amigos maiores e eles descobrirem quem eu sou. Nessa fase eu ainda não era um homem assumidamente gay, eu tinha muitos conflitos ainda comigo nessa parte. Mas foi um período onde eu evoluí muito e já não agia mais da maneira rude e horrível que eu agia por proteção no período que eu passei na escola pública. Entender que era uma escolha pessoal pagar na mesma moeda ou agir diferente foi essencial para que eu entendesse qual tipo de caminho eu queria seguir. Eu sou muito mais feliz hoje porque eu escolhi ser uma boa pessoa, escolhi entender que rejeição também é proteção de Deus. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Dizer para você que eu esqueci das coisas que me feriram, não esqueci, né? Mas eu sei que hoje eu consigo, de uma maneira muito mais madura, tratar alguém que me feriu da maneira que eu não fui tratado. Com excelência, com respeito, com, de certa forma, amor. Mesmo que eu não tenha tanta afeição por aquela pessoa que me feriu, que me magoou. Mas eu sei que o prazer de ser diferente. Nossa, não existe coisa melhor do que saber que você tem a capacidade de constranger alguém com a sua gentileza, com o seu bom caráter, o que não foram capazes de fazer por você. Hoje, quando alguém não se identifica comigo, a primeira coisa que eu penso é: ai, tá tudo bem, não é todo mundo que tem bom gosto. Brincadeira. Mas eu fico mais tranquilo. Eu sei que, cara, isso é sobre a outra pessoa, não é sobre mim. Eu estou disposto a dar coisas boas. Se o outro não enxerga coisas boas em mim, cara, quem sai perdendo é você. Eu aprendi a enxergar o meu valor, a entender que eu faço a diferença positiva onde eu piso e com as pessoas que eu caminho. Eu tenho luz e eu não quero permitir com que a minha sombra alcance pessoas que me deram só sombra. Eu quero que, de alguma maneira, a forma diferente como eu agi cative essas pessoas que me ofereceram sombra a, de alguma forma, evoluírem. Porque talvez eles agiram assim, mediante alguma falta de algo que eles precisavam muito, e talvez eles acharam que esse era o refúgio para eles. Escolha ser diferente. Quando a sua situação de rejeição quiser te transformar num monstro, escolha lembrar que você pode ser diferente. E você não é obrigado a agir maldosamente como agem com você. É isso. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreva no meu canal. Eu sou cantor e você pode conhecer as minhas músicas nas plataformas de streaming. Você me encontra lá como Gael.